Efésios capítulo 4, versículos 12 até o 16. Nós vamos falar um pouquinho, pode passar, filho, por favor, acerca do propósito dos dons e da evidência do crescimento espiritual para a nossa vida, para a vida da igreja, para todos nós como cristãos. Então é sobre isso que traremos reflexão aqui, irmãos. Acharam o texto? Amém? Diz assim a Escritura: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Os irmãos podem ir até o 16, toda a igreja, que me ajuda? Vamos lá? Até... Amém. Antes de orarmos pela palavra, que a gente sempre faz isso, eu quero convidar você mais uma vez, como já fizemos pela manhã, a orar pelo conflito no Oriente Médio. De manhã eu saí de casa, olhei num site de notícias, aproximadamente 500 mortos. Quando eu voltei da EBD já tinha mais de 1.000 contabilizados. Muitas pessoas sofrendo, chorando, famílias dilaceradas, violência, num ambiente permeado por religião, por ódio, e que a Escritura, como bem o presbítero Haroldo lembrou essa manhã, diz assim: orai pela paz em Jerusalém. Oremos pelo Estado de Israel, oremos pela Palestina, oremos pelas pessoas que estão lá e que são alvos de toda essa violência e maldade. Curve sua fronte aí mesmo onde você está. Senhor, Tu és o Deus da paz. O Senhor é aquele que dá cabo à guerra. O Senhor é aquele que estabelece os limites das nações. Nós queremos interceder como filhos Teus, de acordo com o que a Tua palavra nos ensina. Oremos nós agora, ou oramos pela paz em Jerusalém, oramos pelo Estado de Israel, oramos pela Palestina, nós intercedemos pelas pessoas que lá estão. Quantas famílias, Deus, que estão agora amedrontadas, temerosas, chorando, lamentando a perda dos seus. Pai, em nome de Jesus, Tu tens o poder, ó Deus, de estabelecer os limites, Tu tens a providência em Tuas mãos, então nós clamamos por aquelas almas aflitas, Pai, em nome de Jesus. Desperta a Tua igreja a oração, fala-nos pela Tua palavra, Pai, confiamos em Ti, no que o Senhor tem a nos comunicar. Isso nós oramos no nome de Jesus. Amém. O propósito dos dons e o crescimento espiritual. Agora Paulo está fechando este capítulo, inspirado pelo Espírito Santo. E ele diz, ele fecha, ele conclui esta parte, apontando para nós, meus queridos, para que servem os dons. E uma vez que a igreja é suprida por estes dons, haverá nesta igreja evidências, elementos que provam que ela está crescendo. Mas por crescimento não entenda numericamente. Aliás, nunca foi uma perspectiva do Novo Testamento buscar meros números. É bem verdade que Atos dos Apóstolos diz que a igreja crescia em número, sim. Mas quando a Bíblia fala aos cristãos que eles devem buscar crescimento, significa maturidade cristã, amadurecimento da fé. Pois bem, vejamos juntos o versículo 12. Ele está dizendo numa conclusão a nós, e uso isto como introdução aqui. Pode passar, está lá. Vamos juntos o 12 mais uma vez? Para que servem os dons? Eu coloquei ali. Vamos juntos lá na projeção, irmãos. Com vistas...
Os dons servem para muitas coisas, mas o nosso irmão Paulo, cheio do Espírito Santo, elenca pelo menos 3. Pode passar, filha, por favor. A primeira coisa, qual é, irmãos? Aperfeiçoamento dos santos. Esta palavra que nós encontramos aqui, ela não vai aparecer em nenhum outro lugar do Novo Testamento, apenas o verbo que faz referência. Mas essa palavra também é usada para conserto, correção. Era uma expressão que se usava quando havia um acordo entre divergentes, entre partidos políticos da época também. Esse termo é usado para consertar as redes. Usava-se essa palavra. O que Paulo está dizendo? Deus dá dons à igreja para aperfeiçoar a nossa vida com o propósito de melhor servi-lo. Geralmente você ouve que aperfeiçoamento tem ligação direta no nosso português com perfeição, concordam? Mas a Bíblia diz que nós não vamos ser perfeitos. Então o que nós precisamos entender é que a Bíblia se instrui que eu e você devemos buscar o aperfeiçoamento no Senhor. Então, para que dons são dados à igreja? Para aperfeiçoar a nossa vida, para consertar o que está quebrado, para corrigir-nos, para calibrar a nossa rota, para nos orientar no caminho do Senhor. É para isso que Deus faz. Uma segunda coisa que ele diz aqui, para aperfeiçoar a gente, e a segunda coisa, qual é, irmãos, que está no slide? Para desempenho no serviço. Essa expressão, para a obra do ministério, para desempenho do serviço. No versículo 12 diz, para aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. E esta palavra aqui no original é diaconia. Você conhece? Já ouviu falar? A nossa igreja é abençoada por termos os nossos diáconos. Mas diaconia tem ligação direta com serviço. Então o que Paulo está dizendo? Os dons são dados para todos nós. Repare, não está falando de pastores, não está restringindo a um grupo seleto na igreja, mas está falando que a igreja é dotada de dons para que ela seja aperfeiçoada para o serviço, para a diaconia. A ideia de que toda a igreja é chamada a servir. Não existe, irmãos, um clero específico, separado. Não há uma casta de crentes especiais que foram chamados para servir, enquanto os demais ficam vendo a banda passar de braços cruzados. O que ele está dizendo é que os dons foram dados para que todos sirvamos e sejamos aperfeiçoados nesse serviço. A gente recebe da graça de Deus, da parte do Senhor, graça para servi-lo melhor, para sermos todos nós diáconos. A igreja é uma igreja que exerce a diaconia. Diaconia é serviço, é socorro, é cuidado, é amor. Não terceirize o cuidado de Deus para os outros. Quando a gente descobre uma lacuna na igreja, a nossa tendência é olhar e falar assim, olha só essa lacuna, o irmão fulano encaixaria direitinho aqui, mas ele não quer fazer. E nós não paramos para pensar que se observamos, talvez Deus esteja nos comunicando que aquele espaço que está sobrando é para a gente arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Quando Neemias ficou sabendo que toda Jerusalém, aproveitando o contexto, estava destruída, as portas queimadas, o muro derribado. Quando você pensa numa cidade antiga, estuda um pouquinho de cultura antiga, e eu falar para você, o muro está no chão, você já entendeu tudo. E se eu ainda fazer um adendo, as portas da cidade, os portais, a entrada, o pórtico queimado, você entendeu melhor ainda. Mas quando Neemias ouve, como um servo, como um diácono, ele não diz assim, poxa vida, se tivéssemos pedreiros, se lá na geração dos meus pais tivesse, ele diz assim, eu estive triste, assentei-me, orei, chorei e clamei ao Deus dos céus. Então o que ele falou? No coração dele, eu vou achar a mercê diante do meu rei, para eu me colocar no trabalho do Senhor. Deus está nos chamando a sermos uma igreja que exerce a diaconia. Servir, irmãos, não é coisa de diácono. Servir é coisa também dos diáconos. Mas servir é uma coisa de cristão.
Servir é uma marca da igreja. Aperfeiçoamento para o serviço. Dom não é para a gente ficar famoso. Dom não é para a gente se achar importante. Quando Deus dá mais recurso para uma igreja, Deus está dando mais condição de servi-lo. Quando Deus manda mais gente para a igreja, Deus está dizendo que nós temos que alargar as tendas para melhor servi-lo. Não é para postar foto no Instagram bonitinho do templo cheio. Isso também vale. Mas é para que a gente vá adiante e pregue o nome do Senhor. É para isso que Deus dá. Quanto mais Deus dá, mais responsabilidade temos de servi-lo. Você entendeu isso? Amém? Ó, a chuva chegou, é para o sermão estender. Está aí o sinal. Vamos adiante, irmãos. E uma terceira coisa que ele fala é que os dons não têm um fim em si mesmo. Os dons não têm um propósito pessoal. É para a edificação do corpo. Veja lá no versículo 12. Para a edificação do corpo de Cristo. Pode fechar a janela aí antes que molhe mais. Para a edificação do corpo. É para isso que Deus nos chamou. Irmãos queridos, o apóstolo Paulo está enfrentando um problema lá aos Coríntios. Capítulo 3 de Coríntios, ele diz o seguinte: que o pessoal estava discutindo lá. Eu acho que vai ter que aumentar o meu microfone, filho, com esse barulho de chuva. Ele estava discutindo se lá na igreja um era de Paulo, o outro de Apolo, o outro de Pedro. Sabe o que Paulo diz? Um plantou, o outro regou, e quem deu o crescimento? Alguém? Deus. E ele diz que nós somos edificação do Senhor. Guarde isso no seu coração. Se preocupa com o raio não. Jesus vai voltar igual um relâmpago, a Bíblia diz. Olha só. Nós fomos chamados a edificar. Se precisar encostar a porta aí, meninos, pode encostar, diáconos queridos, para vocês não se molharem aí. Pode encostar, tá bom, Natan? Acho que ninguém vai chegar agora. E os que estão aqui não vão sair, pelo menos. Vamos voltar aqui, irmãos. Ele está dizendo: edificação do corpo. Irmãos, nós não fomos chamados para derrubar, gente. Nós não fomos chamados para quebrar. Nós fomos chamados para edificar. Os dons não são para divisão, são para edificação. De quem, irmãos? Do corpo de Cristo. No poder do Espírito Santo, a igreja vai sendo edificada por Jesus para a sua glória. Amém? Vamos adiante um pouco mais, irmãos. Quando nós olhamos dos versículos 13 até 16, nós perceberemos aqui que depois de os dons serem entregues e Paulo dizer para que servem os dons, ele vai falar que esses dons evidenciarão o crescimento da igreja. De que forma que a gente sabe que uma igreja está crescendo na fé? Está amadurecendo diante do Senhor? Vamos juntos no versículo 13? Olha lá. Quais? Vamos juntos? Vamos ler ali primeiro, irmãos. Dos versículos 13 a 16. Pode passar, Gabi, por favor. Versículo 13, vamos ler todos juntos? Até... Qual é a sua medida aí, irmão? Viu agora no versículo? Qual é a sua referência? Até que nós cheguemos, varonilidade, ele está falando de Jesus como homem perfeito. Qual é a nossa referência como crentes em Jesus? Ele mesmo. Então a primeira evidência que Paulo está tratando conosco aqui, acerca de uma igreja que cresce, de uma igreja que experimenta o crescimento na fé, é maturidade cristã. E maturidade cristã tem a ver com semelhança a Jesus. Se existe na sua vida alguma coisa que você olha e diga assim: pastor, eu ainda nessa área da minha vida, eu estou bem longe de me parecer com Jesus, então existe espaço para você amadurecer. Está entendendo? Na unidade, nós vamos sendo aperfeiçoados, e o modelo não é nenhum ser humano, não é nenhuma pessoa, a não ser o exemplo de Cristo. Não há outro exemplo. Deus não diminui, Deus não abaixa o nível,
Deus diz que o critério, que o propósito, que o estabelecimento nosso é Jesus. Então, quando nós somos ensinados por Deus a sermos crentes, existem inúmeros exemplos de homens e mulheres de Deus que caminharam na fé conosco e que nos inspiraram. Mas essas pessoas eram falhas, sujeitas a erros e pecados. Existe um que é perfeito, que em tudo foi tentado e nada pecou. Quem é? Uma igreja madura é uma igreja que se parece com Jesus. Uma igreja que experimenta o crescimento é uma igreja que está amadurecendo. A gente tinha uma musiquinha que cantava, ainda deve cantar para as crianças. Comer, comer é o melhor para poder. E o apóstolo Pedro vai dizer que nós temos que desejar o genuíno leite espiritual como crianças recém-nascidas, para que a gente amadureça na fé. Então, como a gente pode se parecer com Jesus, irmãos? Buscando a referência da santa palavra dele. Até eu estou assustando agora aqui, irmãos. Ô glória! O raio está vindo e vocês não estão vendo aí. Segunda coisa, irmãos, que nós podemos ver. Pode passar, Gabi, por favor. Versículo 14. Vamos ler juntos? Vamos de novo, juntos. Para que não... Segunda evidência do crescimento espiritual aqui, estabilidade, raízes. Olha o que ele está dizendo, quando você amadurece, se parece com Jesus, você passa a ter firmeza na fé. Não é qualquer vento que te induz de um lado para o outro. Ele está usando uma expressão aqui, para que não sejamos mais como meninos. Claro que em certo texto ele vai dizer que nós temos que se parecer como uma criança, na ingenuidade, na humildade, no quebrantamento, mas na fé nós temos que ser maduros. Nós não podemos viver uma vida de anos na igreja, irmãos, com dúvidas em assuntos básicos da fé. Nós temos que ser firmes, porque o texto é muito claro. Olha só, de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Já soprou algum vento de falsa doutrina perto de você, sim ou não? É só você sair daqui e ligar o rádio. É só você dar um Google aí qualquer, tentar assistir qualquer coisa no YouTube. Vai vir a falsa doutrina soprando perto de você muito rápido. Ele continua, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, sempre haverão, até Jesus voltar, falsos profetas. Sempre haverão pessoas escandalizando o nome do Senhor, mentindo. Essa semana eu vi um lá que disse que acordou de madrugada, e Deus falou com ele que não sei quantas pessoas tinham que dar um salário mínimo para ele. Eu falei assim, mas é muito cara de pau. Acordou de madrugada e não sei quantas mil pessoas. Gente, falso profeta sempre vai haver. Mas um crente maduro, ele está firmado em Jesus, ele não é igual um menino, irmãos. O menino está brincando de uma coisa, se o amiguinho vier com um brinquedo melhor, ele sai correndo. É ou não é assim? O pastor Hernandes, comentando esse texto, ele diz que sempre vai haver uma novidade no mercado da fé. Sempre vai haver. Quem aqui é dos anos 90? Crente, anos 90. Quem é? Eu sei que tem uns 80, mas já comecei no 90 para dar um desconto. Você ouviu dente de ouro, não ouviu? Dente de ouro, pó não sei o que, passou, gente. Ainda bem que minha esposa é dentista, deu mais espaço para o trabalho. Mas tinha o tal do dente de ouro, depois era a unção do riso, e sempre vai passando coisa e outra, e vem teologia da prosperidade, e passa a teologia da prosperidade, e vem teologia do coach, e se levanta homem aqui, sempre tem uma coisa nova, para atrair os incautos, aqueles que não têm firmeza. Nós precisamos ter raízes firmes. Observa a árvore lá fora, não é para ver agora não, tá? Está ventando, ela está lá, mas ela está enraizada, é isso que ele está dizendo. Seja firme na fé, conheça a sua fé, entenda no que você crê, tenha convicção. Quando alguém falar, você sabe, não, isso aí não é evangelho. Irmãos, eu disse recentemente aqui, se as nossas Bíblias fossem abertas, em muitos lugares aí, o que está sendo dito, o pessoal vai dizer, não escuto mais isso, não tem nada a ver com a Bíblia. Está indo exatamente ao encontro, ou contrário daquilo que o nosso Senhor disse. Se você ler uma vez o Evangelho,
com simplicidade e honestidade, eu vou ler o Evangelho, a história de Jesus, você vai começar a perceber que muitas coisas que o povo fala por aí afora não tem nada a ver. Então, uma evidência do crescimento espiritual, irmãos, é estabilidade, raiz, onde Deus me plantou. Eu não estou falando, irmãos, embora pode ser um aspecto a abordar, sobre as raízes na sua denominação. Eu estou falando mais profundamente ainda de uma raiz firme em Jesus. Os falsos ensinos, irmãos, sempre aconteceram. E Jesus disse, preparem-se, porque uns virão dizendo, ei aí o Cristo, lá está ele, não vão atrás. Porque quando Jesus vier, como um relâmpago que se mostra do ocidente ao oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Vamos adiante um pouquinho mais, irmãos. Versículo 15. Vamos juntos ler? Mas... terceiro aspecto do crescimento espiritual, seguir a verdade em amor. O amor é o invólucro da verdade em que nós anunciamos. Nós anunciamos a verdade de Deus sem negociá-la, mas se nós não tivermos amor, nós seremos meros legalistas frios, sem a percepção da graça de Deus. A Bíblia diz para nós, o texto que o Haroldo leu aqui, do capítulo 1 da primeira carta de João, que Deus é amor. Concorda, irmão? Sim ou não? Deus é amor. E a Bíblia vai dizer em outro momento que Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Portanto, concluamos nós que Jesus é todo amor. Sim ou não? Se Jesus é Deus e Deus é todo amor, Jesus é todo amor. Mas o amor de Jesus confrontou pessoas. Sim ou não? O amor de Jesus corrigiu. O amor de Jesus estendeu a mão para o pecador, mas não disse para ele continuar do mesmo jeito. Não caia nessa conversa mole dos falsos profetas. Ah, Jesus comeu com pecadores. Verdade, mas nunca pecou com eles. Ah, Jesus andou com gente ruim. Verdade, mas nunca foi ruim como eles. Alguém escreveu um dia, se Jesus não comesse com pecadores, ele ia fazer refeições sozinho a vida, todo o ministério dele. Ele tinha que comer com pecadores. Mas a grande aplicação de Paulo é que a igreja aplica a verdade de Deus em amor. E ele continua dizendo, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Irmãos, você sabia que Paulo em dado momento ora pela igreja dizendo que o amor deles aumente? Nós temos que orar para que tenhamos mais amor. Uma grande marca da volta de Jesus, e quando começa a explodir uns mísseis por aí, nós ficamos pensando, ah, Senhor, está perto da sua vinda? São sinais. Ouviremos falar de guerras, rumores de guerra. Ele diz, ainda não é o fim, mas estamos ouvindo. Eu falei de manhã, irmãos, pega o recorte dessa semana, seca não sei aonde, numa parte do país, enchente no sul, explode um conflito em Israel. Ó, irmãos, se a gente não se despertar para a nossa fé, vivemos uma pandemia há pouco tempo, e os grandões aí querem ensaiar outra pandemia. Nós precisamos estar atentos. Agora, uma grande marca do fim é que o amor se esfriaria. O amor se esfriaria. As pessoas, olha só, nessa semana, nós tivemos uma discussão sobre aborto, há 2 semanas, o nosso país, irmãos, colocando na pauta um país cristão, matar crianças no ventre da mãe, pega esses mesmos lunáticos e fala para ele, cheguei lá na praia, pisei num ovo de tartaruga marinha, eles vão querer crucificar você, porque eles têm mais apreço por um animal do que por uma vida humana, falta de amor. O pastor Júnior, quando pregou aqui, falou, irmãos, que ele já passou por isso, uma pessoa pedindo dinheiro, falando que era para dar comida para o cachorro dele. Porque na estratégia dele, se ele falasse que era para o cachorro, ele ia comover mais o coração das pessoas do que se fosse para ele mesmo. Está errado ou não está, irmãos? Falta de amor. E às vezes dentro da igreja nós experimentamos falta de amor. E nós precisamos pedir para Deus. E o amor, segundo a Bíblia, é sem fingimento. Filhinhos meus, não amemos de palavras e nem de língua, mas amemos na prática, na verdade. E se você está pensando assim no seu coração, é mesmo, pastor, falta de amor. Ei, Deus está falando com você, para você passar a amar. Não pensa no outro, não. É para você essa palavra. Para você amar mais.
para você se colocar mais diante do Senhor e estabelecer na sua vida, porque é uma marca da igreja. Nisto saberão que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Então, seguir a verdade em amor. A gente ama aqui no sentido a verdade de Deus, mas a gente prega a verdade de Deus em amor. Não confunda deixar de falar a verdade com amor. As pessoas confundem isso. Mas a gente ama, por isso que a gente não fala. Você que é pai responsável pelos seus filhos, tem hora que ele não quer ouvir você, mas você fala uma verdade que fere o coração dele, por quê? Porque você o ama, depois de Deus, é a coisa que você mais ama na sua vida. E você fala a verdade em amor. Então nós falamos a verdade em amor. Quando nós anunciamos aqui, se você não confessar Jesus, meu amigo, a Bíblia está dizendo que você vai passar a eternidade no inferno, longe de Deus. Isso é a coisa mais amorosa que você poderia ouvir aqui. Porque uma coisa mentirosa é dizer para você, venha como você está, continue do mesmo jeito, viva a sua vida de pecado, o Pai te ama. Mentira. O amor de Deus não é profano, o amor de Deus não é sujo. O amor de Deus confronta, e a igreja tem amor quando ela fala a verdade. É isso que nós entendemos. Por último, irmãos, vamos aqui para a gente finalizar. Versículo 16. Vamos juntos? De quem... Última coisa que evidencia o crescimento espiritual de uma igreja: cooperação. Você percebe que tem um jogo de palavras que diz, de quem todo o corpo, bem ajustado, somos corpo assim bem ajustado. Consolidado pelo auxílio de toda junta, esse corpo está se formando, segundo a justa cooperação de cada parte. Você foi chamado para cooperar para a maturidade e o crescimento dos seus irmãos. Você tem que ter sabedoria, gente. Tem gente que chegou na igreja agora, conhecendo Jesus agora, e que tem assunto que você não deveria falar perto dessa pessoa. Não deveria. Ela está começando a entender os assuntos elementares da fé. Você não discute coisas que são assuntos de adulto perto de criança, concorda? A analogia vale. Se alguém ainda não amadureceu na fé, está conhecendo, tenha sabedoria. Muita gente foi escandalizada porque aqueles que já caminharam adiante não cooperaram para o crescimento, não tiveram sabedoria para usar as suas palavras. Repare, às vezes nós estamos num trabalho, num mutirão na igreja, num almoço, num trabalho evangelístico, tem gente que está começando a caminhar com Jesus. Cuidado com as coisas que você fala. Cuidado com aquilo que você diz, com a sua postura. Seja um cooperador para que outras pessoas cresçam no reino de Deus. Porque um dia, alguém muito experiente e maduro acolheu você na fé. Você chegou como um recém-nascido espiritual, te pegaram pela mão, te conduziram e você foi aprendendo. E a chuva parou, eu vou ter que terminar o sermão como eu prometi. Mas veja, irmãos, segundo a justa cooperação de cada parte, cada membro. Se a gente puxar para um lado, contrário do que Jesus está dizendo, nós não estaremos cooperando. Então nós nos esforçamos para cooperar para o crescimento da igreja. Efetua o seu próprio aumento para a edificação. Olha só a conclusão desse versículo, não sei se você reparou. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quando a gente coopera um com o outro, todos crescemos. Todos cooperamos para o aumento de nós mesmos, da igreja de Jesus, porque nós cooperamos para o bem da igreja do Senhor. Você tem algumas igrejas que chamam de cooperadores e está correto biblicamente. Você é um cooperador no Senhor. Você trabalha, serve, estabelece. Irmão, deixa eu dizer para você, tem coisas pequenas que você faz que talvez você não se deu conta, mas tem um valor profundo. Irmão, o coração do pastor, irmão, se enche de alegria quando alguém fala assim, eu cheguei, o pessoal acolheu a gente, abraçou, uma senhorinha sorriu, outro senhorzinho me cumprimentou,
O jovem disse bem-vindo. Irmãos, isso é evidência de acolhimento. E talvez você pensou, pastor, eu fiz natural, fui lá, estendi a mão para o Mr. Harold aqui. Mas você fez algo, irmão. Entenderam ou não? Você fez algo, você cooperou para o bem. Quando você está lá na sua casa e fala assim, Jesus, abençoa nosso culto, Jesus. Ou Jesus, visita a nossa igreja, quebranta corações, você está cooperando. Irmão, na hora que o assunto começa, e você toma cuidado para não ser maledicente, você cooperou para o crescimento do corpo. Quando você dispõe os seus dons e talentos para fechar todo o assunto, você cooperou para o bem, para o crescimento da igreja. Nós somos chamados para sermos cooperadores. Deixa eu falar para você com todo amor, se o inimigo amargurou seu coração, se na jornada você ficou chateado, coloque aos pés da cruz hoje. Você é muito mais valioso cooperando do que amargurado. Entenda? Você é muito mais valioso cooperando, porque no fim das contas todos fazemos para Jesus. É para Ele, irmãos. É Ele que vai pedir conta. Lá na eternidade não são os meus presbíteros que vão perguntar, e aí, o que você fez? Não são os meus amigos, não é minha esposa, nem meu filho. É Jesus, o Senhor Jesus que vai dizer, e aí meu servo, como foi? O que tens? É isso. Então a evidência de crescimento é a gente cooperar uns com os outros em amor para a glória de Deus. Pai, nós queremos, Deus, servi-lo em fidelidade enquanto Jesus, Senhor nosso, não regressa. Nós queremos te oferecer o melhor das nossas vidas. Nós lidamos com os nossos próprios pecados na vida da comunidade, na caminhada com os nossos amados. Nós padecemos muitas vezes, ó Deus, porque o nosso coração se inclina alheio à tua vontade. Nós te pedimos, ó Pai, venha sobre nós. Nos ensina este caminho do crescimento, da maturidade, de nos parecermos com Jesus, Senhor nosso. Nos ensina, ó Deus, a pregarmos a verdade em amor, um amor que chama, que convida, que confronta, mas que acolhe, que abraça. Oh, meu Deus, nos ensina a cooperarmos uns com os outros para o bem da tua obra. Livra-nos, Senhor, do pecado, de sermos tropeço, de sermos a dificuldade, o problema, Deus. Usa-nos para louvor da tua glória, para que anunciemos o caminho da salvação como servos teus, para que amemos uns aos outros, para que sirvamos, para que sejamos cooperadores no Senhor, para bem servir o teu reino e a tua obra. Olha para a tua igreja, Pai. Tem pessoas preciosas aqui que foram chamadas a cooperar. Nós estamos aqui numa igreja, num templo, numa comunidade estabelecida, porque homens e mulheres de Deus cooperaram para o bem, para um propósito só, para louvor do nome do Senhor. Abençoa o nosso povo, a nossa igreja, os que se achegam a nós, sejam abençoados pela tua boa mão, ó Senhor, em nome de Jesus, amém.